Projeto Atlas Toponímico do Estado de Mato Grosso do Sul, ATEMES, vincula-se à área da onomástica e é orientado fundamentalmente pelos pressupostos teóricos concebidos pela toponimista brasileira Maria Vicentina do Amaral Dick. O estudo do nome próprio pela onomástica pode acontecer no âmbito da antroponímia, nomes de pessoas, ou da toponímia, nome de nomes de lugares. A toponímia, concebida aqui no âmbito do projeto ATEMES, na visão de Dick, como um complexo língua-cultural, portanto, um ramo dos estudos linguísticos, mais especificamente dos estudos do léxico da língua, considerando a interface entre léxico, cultura, história e geografia. A disciplina toponímia acaba por se configurar como uma disciplina com forte caráter interdisciplinar, dialogando com a cartografia, a história, a antropologia, a botânica, dentre outras áreas. O ATEMES, um projeto desenvolvido na UFMS há mais de uma década, nos últimos 4 anos, foi contemplado com recursos do CNPq via edital universal. Ele se desenvolve na UFMS em parceria com a UFGD, com a UEMS e a UFT. O grande desafio do projeto é estudar toda a microtoponímia, a micro e a macrotoponímia do estado de Mato Grosso do Sul, ou seja, todos os nomes de lugares, tanto de acidentes físicos, rios, córregos, montanhas, quanto acidentes humanos, fazendas, sítios, estâncias, registrados nos 79 mapas relativos aos municípios que formam a malha municipal do estado. A toponímia rural, cerca de 22 mil nomes, já está toda catalogada e praticamente analisada. Os topônimos, os 7 mil topônimos que cobrem os acidentes físicos, já foram estudados com maior profundidade, tendo gerado o primeiro volume do Atlas Toponímico de Mato Grosso do Sul, que, por sua vez, aponta para algumas tendências da matriz toponímica do Estado. Dentre outras, a predominância de nomes descritivos, ou seja, nomes da flora, da fauna, dos recursos hídricos, do solo, que são recuperados pelo denominador para dar nome a um rio, a um córrego, a uma serra. O mapa 45, por aqui, visualizado, traz a distribuição do topônimo Buriti, que é também o nome de uma palmeira típica do Cerrado, muito abundante no estado, e que foi o mais produtivo entre os elementos, mais produtivo entre todos os nomes e acidentes físicos de Mato Grosso do Sul. Nota-se pelo mapa que esses topônimos se concentram sobretudo do centro para o leste do estado, a área coberta pelo bioma do Cerrado. Então, nomes como Buriti de Baixo, de Cima, Buriti Vermelho, Dois Irmãos do Buriti, o nome de um município, ilustram a presença do elemento, do nome Buriti, na designação de acidentes físicos. Também a fauna. O nome mais produtivo dentre a fauna sul-mato-grossense, representado na toponímia, é o da cobra sucuri. Um nome, um topônimo que se distribui por todo o estado, com maior concentração na região leste, onde está situado, por exemplo, o rio Sucuriú, um dos maiores rios dessa região, mas também é recuperado para nomear inúmeras outras correntes hídricas do estado. Mato Grosso do Sul é privilegiado porque é banhado por 2 bacias hidrográficas e, em função disso, é um estado rico em água, muitos rios, saltos, cachoeiras, com regiões muito significativas em termos de recursos hídricos. Essa característica é refletida de forma muito positiva na toponímia. O mapa 49, por exemplo, demonstra a distribuição de topônimos formados por elemento água, água limpa, água suja, água santa, água parda. E, a par desses,
dos nomes com água, muitos outros nomes relacionados à hidrografia foram mapeados pelo volume 1 do Atemis e ilustram essa riqueza hídrica manifestada na toponímia. O Pantanal, o bioma muito representativo do estado, a maior área do Pantanal está situada em Mato Grosso do Sul, um bioma muito singular pelas suas características de fauna, de flora, de hidrografia. E no âmbito dos acidentes físicos das regiões dos pantanais sul-mato-grossenses, predominam nomes oriundos da fauna. Também, além dessa característica, o Pantanal possui acidentes geográficos com nomes muito específicos, como é o caso dos corichos, das vazantes, das baías, entre outros. Esses nomes aparecem também na nomeação de acidentes, como acontece em vazante corichão, vazante corichinho, em Rio da Bahia, córrego Baía das Amoreiras, dentre outros. A par dos acidentes físicos, os elementos da cultura também se destacam na toponímia e estudo. Uma atenção especial para o mapa 55 do Atemis, que traz a distribuição da densidade de topônimos indígenas identificados na toponímia dos acidentes físicos. Dentre os cerca de 7.000 topônimos estudados, 19% são formados ou só por um elemento indígena ou por uma palavra indígena combinada com uma portuguesa. Nomes como Bodoquena, Maracaju, Evinhema, Amambai, Corumbá, que dão nomes a municípios, ou Ponta Porã, Capão Bonito, alguns desses nomes, alguns dos nomes que ilustram essa característica toponímica. O mapa 57 traduz de forma especial a influência do contato do português com o Guarani na área de fronteira com o Paraguai. Nós vemos aí que no sul do estado se concentram os topônimos formados com o elemento que, da língua Guarani. Topônimos como Manuelina que, Alemão que, Pai que, povoam o sul do estado e fazem com que essa característica singularize Mato Grosso do Sul em relação aos demais estados brasileiros. Estão concentrados no sul do estado, justamente onde se situam as povoações, as aldeias que abrigam a povoação indígena, né? Também nomes de origem religiosa, nomes de santos, se concentram aí sobretudo no Pantanal, Fazenda Santa Bárbara, Fazenda Santo Antônio, Santa Maria, São João, Córrego São Pedro, Córrego Santa Luzia, para apenas citar alguns topônimos que estão representados no mapa 35. Fatos históricos também são recuperados pela toponímia do estado. Tanto nomes que recuperam vultos ou datas históricas nacionais, como 7 de setembro, 15 de novembro, Tiradentes, quanto heróis locais, no caso, por exemplo, o Guia Lopes da Laguna, o Camisão, que foram heróis da Guerra do Paraguai. Ou nomes históricos trazidos pelos migrantes, como é o caso de Farroupilha, provavelmente trazido pelos migrantes gaúchos. E os nomes também que traduzem estados anímicos, expectativas positivas, como, por exemplo, Fazenda Sonho Lindo, Fazenda Boa Esperança, Córrego da Felicidade. Em termos de toponímia urbana, o Atemis tem focalizado os estudos na toponímia da cidade de Campo Grande, tendo avançado já no estudo de 4 regiões da capital, e os resultados já apontam para singularidades dessa toponímia em que se manifesta
sobretudo, a homenagem a pessoas da localidade, a heróis, a pioneiros, a políticos, a vultos históricos. A continuidade dos estudos da área urbana tem muito ainda a revelar sobre a realidade toponímica sul-mato-grossense. O banco de dados do projeto foi totalmente reformulado nesta fase para abrigar os cerca de 22 mil nomes já estudados pela equipe. 15 mil deles já estão inseridos no banco e os outros cerca de 7 mil aguardando inserção. Também nesta fase do projeto, a produção do site teve como objetivo divulgar os resultados do projeto e estabelecer um diálogo com a comunidade acadêmica e com os interessados em geral pela temática. O livro Léxico e Toponímia, ou Temas em Foco, será lançado ainda este ano, publicado pela editora da UFMS, e trará uma síntese da produção da equipe nos últimos 10 anos. Como novas perspectivas, a produção do Dicionário de Topônimos sul-mato-grossense, já iniciado, é o maior desafio, a ampliação das pesquisas de toponímia urbana e da toponímia e sua relação com o ensino. Em síntese, o ATEMES, dessa década, tem contribuído para a formação de várias gerações de pesquisadores e dado mostra da importância da toponímia como forma de registro da língua falada por uma população, do léxico veiculado por um grupo social, mas também como forma de resgate da memória coletiva, de aspectos da história social de uma comunidade, da visão de mundo da população, nas diferentes fases da história da localidade e, enfim, como crônica de um povo, como é considerada a toponímia, ela contribui para o resgate e a perpetuação da memória de uma coletividade.